Olá, 10º ano, tudo bem? Espero que além de bem vocês estejam animados para mais uma aula de português, certo? Bom, na aula de hoje veremos a unidade 2 do nosso livro e vamos falar de fonologia e ortografia, certo? Então pega o material e venham os dois, Aninha e Matheus, para a aula comigo. Então a nossa aula, fonologia e ortografia. A princípio, vamos entender o que é a fonologia. Que estudo é esse, ok? O nosso livro, na página 190, vai definir fonologia como parte da gramática que estuda os sons da fala. Bom, esses sons são o que nós chamamos de fonema, ok? Nós vamos ver que o fonema, ou seja, o som, ele vai ser a menor unidade sonora e distintiva de uma palavra. Esse fonema, ele é totalmente diferente de letra, certo? A letra, ela é a representação gráfica do fonema, e essa representação é dada pelo alfabeto da nossa língua, certo? Que é composto de vogais, A, E, I, O e U, e consoantes B, C, D, F, G, H, K e assim por diante, ok? Vamos observar que fonema é diferente de letra, ou seja, o som é diferente da letra, porque geralmente nós podemos ter mais de um som para uma mesma letra, certo? Nós podemos ter, por exemplo, duas letras que representam um único som apenas e assim por diante. Então, vamos ver que o fonema muitas vezes não bate com a letra. Muitas vezes o fonema ele não é a totalidade da letra em si, tudo bem? Vamos pensar, por exemplo, na palavra táxi. Eu tenho X para formar esse X, né? Sabemos que táxi se escreve T-A-X-I. Mas quando falamos, o som desse X é pronunciado como X, certo? Então é o KS. Nós vamos observar então que o fonema dessa letra dentro dessa palavra não é idêntico, não é correspondente ao X. Por isso que fonema e letra serão sempre diferentes. Vamos observar, vamos ler esse pequeno poema do Paulo Leminski, que aparece também no nosso livro. Diz assim: bate o vento, eu movo, volta a bater de novo, a me mover eu volto, sempre em volta deste meu amor ao vento. Nós vemos aqui que dentro desse poema, o eu lírico fez uso de uma figura de linguagem chamada aliteração. Essa figura, ela é formada pela repetição de sons, repetição de fonemas. E é justamente essa repetição que traz mais musicalidade, mais sonoridade ao poema. Mas eu observo que nessa repetição de sons, nós temos palavras que são muito parecidas, mas que a gente distingue uma palavra de outra justamente por um único fonema. É por isso que o fonema é a menor unidade sonora e distintiva da palavra. O fonema tem o poder de dizer que uma palavra significa isso, e quando eu mudo um único fonemazinho, essa palavra passa a significar outra coisa. Como acontece em movo e novo. Nós observamos que a mudança foi no fonema M e no fonema N, tudo bem? São esses dois fonemas que fazem a palavra ser a palavra e significar o que ela significa, ok? A mesma coisa com volto e volta, certo? É a troca do fonema que
faz também a troca da palavra, de extinção da significação, ok? Então, por isso que o fonema é a menor unidade sonora e distintiva da palavra. E a fonologia vai tratar de entender como se dão essas unidades mínimas distintivas, certo? Bom, quando estudamos fonologia, justamente por estudar, por compreender o som, o fonema, né? Os vários fonemas que podem ser representados pelas letras, justamente por entender isso, nós vamos ver que certos fenômenos fonéticos ou fonológicos vão acontecer quando criamos uma palavra, quando pronunciamos uma palavra, como, por exemplo, os encontros vocálicos. Encontros vocálicos, a palavra vocálico vem de vogal, não é mesmo? Então, diz respeito ao encontro de vogais, que pode se dar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. São 3 tipos de encontros vocálicos que nós vemos acontecer na língua portuguesa. O ditongo, encontro de 2 vogais na mesma sílaba, como acontece com língua, médio, apoio. Vemos que em língua, o U e o A, o U uma vogal com menos força, podemos chamá-lo de semivogal, e o A é a vogal que pronunciamos com mais força, por isso ela sim, nós vamos chamar de vogal, ok? Então, nós temos aí o encontro de 2 vogais, ou semivogal e vogal, numa mesma sílaba. O mesmo acontece com médio. O encontro de semivogal, quando eu falo médio, eu vejo que o I a pronúncia dele sai com menos força do que o O. Por isso, eu tenho o I semivogal e o O vogal. Em apoio, eu vejo que o som do O, sai mais forte, o som do I sai mais fraco. Então, agora eu tenho somente uma inversão, vogal e semivogal. Mas o interessante é a gente entender que são 2 vogais que estão na mesma sílaba, não se separam, no mesmo conjunto que eu pronuncio. Língua, médio, apoio, certo? O tritongo, eu tenho 3 vogais na mesma sílaba. Geralmente é uma vogal e 2 semivogais, porque as outras 2 são pronunciadas com menos força e a vogal com mais força. Como acontece em Paraguai, iguais, ok? Eu vejo que em Paraguai eu tenho o uai na mesma sílaba. O A é mais forte, ele é a nossa vogal. O U e o I são pronunciados com menos força, são, portanto, semivogais. A mesma coisa acontece em iguais. O A é pronunciado com mais força, nós vamos chamá-lo de vogal, e o U e o I são pronunciados com menos força, nós chamamos, portanto, de semivogais. Temos também o hiato. O hiato, nós vamos ter esse fenômeno fonético quando temos 2 vogais que se encontram, mas quando nós separamos as sílabas, nós vemos que elas ficam em sílabas diferentes, como, por exemplo, em saúde. Nós separamos sa-u-d. Então, vamos ver que o U fica sozinho, formando uma sílaba tônica. Eu tenho aí o hiato. Eles se encontram, o A e o U, mas se separam em sílabas diferentes. O mesmo ocorre em saída, ideia, apoio. Vejam que apoio apareceu lá no ditongo, mas é porque em apoio nós temos um ditongo e um hiato. Temos um ditongo no O e no I, apoio. O outro o final, fica sozinho numa sílaba. Então, ele forma um hiato com o I anterior a ele. Por que um hiato?
porque essas vogais ficaram em sílabas separadas, em sílabas diferentes. A mesma coisa com ideia, né? Eu tenho I, dei, ia, certo? Então, eu vejo que o dei, eu tenho um ditongo, é I, o E é vogal, o I semivogal, duas vogais na mesma sílaba, e eu tenho o A que fica sozinho, mas pensando no encontro dele com o I, são vogais em sílabas separadas, então é um hiato, ok? Bom, além dos encontros vocálicos, nós temos os encontros consonantais, que ocorre quando temos consoantes que se encontram na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. É interessante a gente entender que só ocorre encontro consonantal quando eu percebo que cada consoante tem o seu fonema próprio, ou seja, cada um deles tem o seu som, tem a sua pronúncia, como acontece em distinto. Eu vejo que o S e o T se encontram em sílabas diferentes, mas eu pronuncio todos dois. Eu pronuncio o S e pronuncio o T. Olha o som do S, tinto, olha o som do T, que também apareceu aí. Então, encontro consonantal, que ocorre aí em sílabas diferentes. Vejamos o próprio. Mais uma vez, temos aí o encontro do PR e depois do PR de novo, né? Agora eu tenho o encontro consonantal que se dá na mesma sílaba. Eu vejo que é sim o encontro consonantal, porque eu tenho o som de cada consoante sendo pronunciado. Eu vejo que eu falo primeiro o som de P, depois o do R, ok? Próprio, certo? Então, encontro consonantal, só que dessa vez ocorre na mesma sílaba. Por quê? Eu vejo que o R e o Q se encontram em sílabas separadas. Cada um tem o seu som, portanto, encontro consonantal. Problema. O P e o R se encontraram na mesma sílaba, cada um tem o seu som. O B e o L se encontraram na mesma sílaba, cada um tem o seu som. Portanto, são encontros consonantais. Outro fenômeno é o dígrafo. O dígrafo vai nos mostrar muito dessa característica do fonema ser uma coisa definida como diferente da letra, certo? Uma vez que o dígrafo vai me mostrar que eu posso ter uma letra com dois sons, eu posso ter uma letra sem som, ok? Vamos pensar na palavra homem, por exemplo. Sabemos que essa palavra se escreve com H, não é isso? O H na frente, mas esse H não é pronunciado, certo? Então, nós vamos ver que são esses fenômenos que me mostram que a letra é diferente do som, o som é diferente da letra. Então, a gente vai ter dígrafo quando percebe que duas letras têm apenas um único som, certo? Como acontece, por exemplo, com quiabo. Vejam que quiabo, o Q e o U têm um único som, o som do K, o som do K, ok? Então, só sobressai esse único som. Por isso, eu vou dizer aí que eu tenho um dígrafo. Bom, vamos comparar, por exemplo, quiabo com quase. Sabemos que na palavra quase, nós temos também QU. Só que esse QU, ele pode ser considerado um dígrafo? Será que pode? Não, ele não é um dígrafo. Por quê? Porque quando eu falo essa palavra, quando eu pronuncio quase, eu vejo que eu tenho o som definido do Q e o som do U, quase, ok? Se eu tenho as duas letras
e eu pronuncio o som de cada uma delas, nós vamos ver que isso não é um dígrafo, ok? Em quase, o que a gente tem é um ditongo, porque eu tenho o encontro do U semivogal e o A vogal, certo? Então, vamos ficar ligados nisso. Em quiabo, eu tenho um dígrafo, porque o Q, o U, eu só falo o som do Q, ok? Certo? Passageiro, mesma coisa, eu tenho 2 S's, mas eu falo apenas um, só sobressai o som do S, do C, passar, certo? Um único som, 2 letras, um único som. Em exceto, também a mesma coisa. Eu vejo que eu tenho 2 letras, o X e o C, tudo bem? Exceto, e quando eu pronuncio exceto, só sobressai o som do C, tudo bem? Em unha, eu vejo que o N e H, certo? Equivalem a uma única letra. É esse N que tem um som nasal, certo? Os dígrafos podem ser também vocálicos, como é o caso do AM, AN, EM, EN, IM, IN e assim por diante. Em âmbito, eu vejo que eu tenho um som nasal do A, certo? Então, o som que eu pronuncio é o som da vogal A nasalizada, tudo bem? Em ombro, a mesma coisa. O que sobressai é o som do O, um som nasal, ok? Então, dígrafo, quando 2 letras representam um único som. Encontro consonantal, quando eu tenho 2 consoantes que se encontram, pode ser em sílabas separadas ou na mesma sílaba, só que eu falo cada um desses sons. E os encontros vocálicos também são vogais, vogal e semivogais que se encontram, né? Ditongo e tritongo na mesma sílaba. Cada uma tem o seu som, a sua pronúncia, e hiato acontece em sílabas separadas. Bom, então entendendo isso, que esses fenômenos fonéticos, fonológicos ocorrem e que são eles que nos comprovam que fonema, som é uma coisa, letra é outra totalmente diferente. Vamos observar então esses grupos de palavras. Temos aí táxi, xícara, exame, sintaxe e chuva. O que acontece aí, gente? Pelo menos as 4 primeiras, né, são escritas com X. O X está até aí grifado, né? Tá em negrito. Vamos ver que cada som desse, em cada palavra, o X representa um fonema diferente. Então, eu tenho uma letra, certo? Mas essa letra, dependendo da palavra onde ela é encaixada, ela pode ter diferentes sons. Em táxi, eu tenho o som do x, certo? Em xícara, eu tenho o som do do x. Em exame, vamos ver que esse x tem som de z, ok? Em sintaxe, eu vejo que esse X tem som de C. Em chuva, eu vejo que, por mais que sejam outras letras, o C e o H, nós temos um único som, o som do X. Então, olha só a falta de correspondência entre letra e fonema, tudo bem? Achamos fonemas, achamos sons correspondentes em letras diferentes, tudo bem? Aqui, ó, no X e no CH, que são 2 letras que equivalem a um fonema. Nós chamamos de dígrafo, não é isso? Observamos que são essas letras diferentes que têm uma correspondência em relação ao som.
enquanto o X nas outras palavras não tiveram um som, um fonema correspondente. Isso nos mostra, nos comprova mais ainda que letra não é igual a fonema, não é igual ao som, ok? Temos aí o grupo sala, casa, custo. Ora, observamos que o S dessas palavras tem fonemas diferentes também. Em sala, o som é de C. Em casa, o som é de Z. Em custo, o som é de X, ok? Vejamos, auto, livre, automóvel. Olha, o L tem som de U quando vem no meio de uma palavra, não é isso? Mas tem som de L. Tem som do próprio L quando vem no início da palavra. Tudo bem? O mesmo acontece em automóvel. Olha, eu tenho o U, que corresponde ao som do próprio U, e o L no final da palavra, que também corresponde ao som do U. Vejamos aí, ó, livro novo. Por que eu botei livro? Porque a gente sabe que estudamos, né, as variações linguísticas há pouco tempo. A gente sabe que a língua possui variações, principalmente no campo fonético. Vamos observar que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a maioria de nós, cariocas, fala esse som do O final como se fosse o livro. Livro. Isso é muito comum, o que nos mostra também que até na variação, né? Fonema não vai ser igual à letra. Pode ser que seja, como também pode ser que não seja. Vamos encontrar algumas regiões do país em que as pessoas falam livro, e em outras em que as pessoas falam livro, certo? Não só dependendo de região, mas dependendo também de grau de instrução, dependendo também do próprio sistema articulatório do indivíduo, essas mudanças podem ocorrer. A mesma coisa em novo. Observem que eu tenho dentro da palavra o som do O. Fora da palavra, o som pode ser do U, tá? Novo, certo? Mais uma vez, isso também é uma coisa que depende da variação linguística, certo? Depende da forma como o falante vai pronunciar. Pode ser que pronuncie de uma forma ou pode ser que pronuncie de outra. Mas essa vogal final das palavras, a tendência delas é o fonema ser alterado. Pensem, por exemplo, em pente. Pente, nós sabemos que escrevemos, né? P-E-N-T-E. Mas quando falamos, fica P-E-N-T-I. O som, o fonema que pronunciamos, né? É o som do I, certo? Então, fonema totalmente diferente de letra. Letra, para ficar aí anotadinho na nossa cabeça, é a representação gráfica, corresponde à escrita. Fonema é uma representação sonora, corresponde à oralidade. E é claro, gente, que vendo isso, letra e fonema, estudando a fonologia, a gente chega num outro campo que é a ortografia. Uma vez que se a gente vê, né, que uma mesma letra, o S, pode ter som de C, pode ter som de Z, não é isso? Então, quando que eu vou usar S, quando que eu vou usar Z, quando que eu vou usar SS e assim por diante, certo? A ortografia, como um campo da gramática que se refere à escrita correta das palavras, ela vem normatizar, ela vem regrar esses usos para que tenhamos um uso comum, né? Um uso pré-estabelecido que possa, à medida que vamos estudando, que possa, né, ser empregado nos nossos textos e ser entendido pela maior parte das pessoas, né?
pela grande parte das pessoas que também têm esse mesmo conhecimento da língua. Então, vamos começar vendo as regrinhas do nosso material didático, certo? Primeiro, o emprego de S e de Z, certo? Empregamos S nas terminações eis e esa, tudo bem? Com S. Escreve-se eis ou esa sufixos das palavras que indicam procedência ou título de nobreza. Por exemplo, quem vem do campo é camponês, certo? Título de nobreza. O barão, eu tenho aí a baronesa. Então, toda vez que eu vejo que eu tenho esse sentido de procedência, aquele ou aquela que vem de algo, que procede de algo, a terminação vai ser eis ou esa. Assim como quando eu tenho sentido de título de nobreza, conforme aconteceu aí em barão, baronesa. A próxima regra diz respeito à terminação isa, com S. Quando eu vou ter essa terminação? Quando eu vejo que são palavras indicativas do gênero feminino, como em poeta, poetisa. Esse isa com S, porque indica o feminino de poeta. A mesma coisa de profeta. Ficou profetiza, profetiza, mas é profeta, né, gente? A mesma coisa de profeta. O feminino profetiza. Então, nós temos aí esse isa com S, é indicativo de gênero feminino. Sacerdote, sacerdotisa. E assim por diante. Bom, próxima regrinha do emprego do S ou do Z. Terminações eis e esa, agora com Z. Escrevem-se essas terminações em substantivos abstratos derivados de adjetivos, certo? Primeiro, substantivo abstrato é aquele substantivo que não tem uma existência própria, certo? Precisa de alguém para que ele exista, como, por exemplo, a inteligência. Inteligência é um substantivo abstrato, porque vai depender de alguém para que ela exista, certo? Se eu pegar a palavra, o substantivo sol, por exemplo, sabemos que o sol, por mais que eu não possa pegá-lo, ele tem uma existência própria. Então, ele é um substantivo concreto, certo? O substantivo abstrato é aquele que depende de algo, de alguém para existir. Esses substantivos abstratos, então, que sejam derivados de adjetivos. Adjetivo é uma característica, qualidade, defeito, certo? Conforme a gente vê nos exemplos. De pálido, adjetivo, nós temos formamos um substantivo abstrato, palidez. E aí eu uso esse eis com Z. De bravo, braveza. De sensato, adjetivo, formamos o substantivo abstrato sensatez. De firme, adjetivo, formamos o substantivo abstrato firmeza. Os outros exemplos: de limpo, adjetivo, formamos limpeza, substantivo abstrato. De nu, adjetivo, formamos nudez, substantivo abstrato, e assim por diante. Terminações isar e isar. Isar com S e isar com Z. São terminações formadoras de verbos, né, gente? Então, eu vou escrever isar com S nos verbos derivados de palavras que já têm S na última sílaba, como em dose e dosar. Tudo bem? Então, eu vejo que em dose, o S já está aí na última sílaba. O verbo formado desse substantivo, vai ser também escrito com S. Vai ficar dosar. A mesma coisa lá, ó. Visita, visitar. Por quê? Eu vejo que eu já tenho S
na sílaba, certo? O S, então, continua. Pesquisa, pesquisar. O S já está ali, o S continua. Escrevem-se com Z, izar com Z, os verbos derivados de palavras que não têm S na última sílaba. Ou seja, se tem S, eu mantenho S. Quando não tem, independente da terminação, eu uso o Z, conforme acontece com polêmica. Não tem S. Então, vai ficar polemizar. Profeta, não tem S. Profetizar, com Z. Tudo bem? Temos uma exceção. Catequese, com S. Catequizar, com Z, tá? As regras, pessoal. Ortografia, geralmente a gente aprende lendo e escrevendo. É a melhor forma, certo? Temos regras, que como eu disse inicialmente, as regras nos ajudam a ter um uso comum, tá? A manter um uso comum, um uso padronizado. Mas, ainda assim, nessas regras nós temos exceções. Por isso que a melhor forma de aprender é o dia a dia, é o uso, é a prática da leitura e da escrita, certo? Vejamos aí, por exemplo, em civilização, civilizar, ok? Não tenho S, esse izar vai ser com Z, tá? Aí a gente já tem um histórico na própria palavra, que é escrita também com Z, né? Padrão, padronizar, norma, normatizar e assim por diante. Emprego ainda de S e de Z, a última regrinha aí do nosso material. Quando, fora essas regras que nós já estudamos, quando eu vou usar S ou Z? Vamos ver que depois de ditongo, usamos sempre o S. E também nas formas dos verbos querer e por. Também usamos o S. Conforme aí temos, pouso. Vejamos que esse ou é um ditongo. Portanto, eu vou escrever com S, esse zo, pouso. Coisa, esse oi é um ditongo. Portanto, a sílaba seguinte é escrita com S. Ousadia, esse ou também é um ditongo, portanto, a sílaba seguinte é com S. Puseste, puseste é derivação do verbo por, certo? É conjugação do verbo por. Então, vai ser escrito com S. A mesma coisa com o verbo querer, quis, primeira pessoa, né, do singular, eu quis. Nós vamos ver que é escrito com S, pois as formas do verbo querer e do verbo por serão escritas com S. Depois aí o emprego do X e do CH. Temos aí o uso do X depois de ditongo, certo? E depois da sílaba inicial em. Depois da sílaba inicial em, temos uma exceção, por exemplo, com o verbo encher, que a gente sabe que é escrito com CH, tudo bem? Mais uma exceçãozinha aí, o verbo encher e as suas derivações também serão escritas com CH. Mas escrevo com X quando vem depois de ditongo. Rouxinol, desleixo, eixo e depois da sílaba inicial em. Enxurrada, enxame, enxerto, todas essas escritas com X. Caixa, esse ai de tongo, então escrevo com X. Deixar, esse ei de tongo, então escrevo com X. Queixa de tongo no ei, então escrevo com X. Baixo, tem um ditongo no ai, então escrevo com X. Enxada, começa com a sílaba inicial em, escrevo com X. Enxergar, começa com a sílaba inicial em, então escrevo com X. Enxotar, começa com a sílaba inicial em, então escrevo com X, certo?
As terminações são com S, são com cedilha e são com SS. Primeira regrinha, escreve-se com S os substantivos que apresentam ND no radical. Acender, ok? Eu tenho aí acender, eu sei que vem, né, de palavra que tem ND no radical, então ascensão vai ser com S. Suspender, eu sei que tem ND no radical, então suspensão será com S. Expandir, eu vejo que tem ND no radical, então expansão será com S. Repreender, eu vejo que tem ND no radical, repreensão é com S. Compreender, tem ND no radical, compreensão é com S. Próxima regra. Quando a forma verbal é derivada do verbo ter, o substantivo termina em são, com cedilha. Manter, manutenção. Eu vejo que manter é derivado do verbo ter, certo? Então, manutenção, o substantivo que é derivado do verbo manter, vai ser escrito com cedilha. A mesma coisa, reter, retenção. Abster, abstenção. Próxima regra. Quando o verbo tem sede, grade ou prim, o substantivo que é derivado desses verbos, que tem essas partezinhas no seu radical, vai ser grafado com SS. Ceder, tudo bem? Substantivo derivado de ceder é cessão. Agredir, agressão. Deprimir, depressão, ok? Então, com sede, com grade e com prim, certo? A mesma coisa. Suceder, sucessão. Regredir, regressão. Imprimir, impressão, ok? Última regrinha, emprego de G ou de J. Escrevem-se com J palavras derivadas de outras já terminadas com a sílaba já, certo? Por exemplo, de granja formamos granjeiro, de franja formamos franjinha, de canja, canjica, de loja, lojista. Outras palavras também que a gente vê que são de origem indígena, também são grafadas com J. Depois escrevem-se com G as palavras terminadas em ágio, égio, ijo, ógio e ujo. Contágio, privilégio. Aí está analógico, mas deve ser analógico ou analogia, ok? E refúgio. Bom, vamos ver que por essas terminações, todas essas palavras são escritas com G. Escrevem-se com G também palavras terminadas em agem, igem e ugem. Garagem, fuligem, rabugem. Tudo bem? Então, terminadas em ágio, égio, ijo, ógio e ujo, como presságio, que terminou em ágio, escrevi com G. Terminada em agem, igem ou ugem, como bagagem, que termina com agem, também escrevo com G. É isso aí então, Aninha, Matheus, finalizamos por aqui a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido produtiva para os dois e que ela tenha servido para que entendamos direitinho que nem sempre escrevemos da forma que falamos, ok? Por isso que aprendemos que fonema é diferente de letra, certo? E entendemos que a ortografia organiza regras para termos um uso comum da língua, ok? Bom, então ficamos por aqui. Eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo para os dois. Tchau, tchau!